Tudo bem, gente? Obrigada por terem vindo. Obrigada a você pelo convite. E aí, ela fala namorado, a gente só fica namorando. É assim o tempo todo ou só porque tá na televisão? Não, tem que ser. Né? A gente é assim mesmo o tempo todo, tem que ser, né? Que delícia. 15 anos de relacionamento, se não for assim, não consegue ir até o final, não. Continuar para sempre, né? Continuar para sempre. Eu estava perguntando a Vanessa ali no camarim, você já tem 10 anos de casados, então foram 5 de namoro e 10 de casados. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu na igreja, né? Eu e o Eduardo, a gente trabalhava na igreja, né? Ele era do Ministério de Louvor e eu trabalhava no Ministério Infantil e junto com a irmã dele, numa salinha, cuidava das crianças de 3 anos. Um dia eu fui na casa da irmã dele fazer um trabalhinho do Ministério Infantil e aí conheci o Eduardo. O Eduardo logo já se engraçou para mim, sabe? Mas eu fui difícil. Tem que ser, né? Muito tempo depois, só que a gente começou a namorar, mas a gente desenvolveu uma amizade bem legal e foi assim que a gente se conheceu. Como é que foi? Você bateu o olho nela e falou assim, opa, não, na aconteceu verdade, alguma coisa? Eu até tinha uma namorada na época. Sempre em 2 versões, né, gente? Tinha uma namorada. Eu tinha uma namorada que, na verdade, não era muito crente. Eu sempre envolvido com as coisas da igreja. E acabou que eu vi a Vanessa dedicada com as coisas da igreja, envolvida com o Ministério de Libras na igreja, Também. com o Ministério de Crianças. E eu falei assim, olha Deus, que bênção, uma menina assim que eu precisava. E a minha namorada só queria saber de boate. E eu olhei para ela e terminei o meu namoro naquele dia. E aí, a partir daquele dia, foi tentando aproximar da Vanessa, sendo amigo, envolvendo com as coisas da igreja. E foi dentro da igreja que a gente começou o nosso relacionamento. E logo no começo já fomos convidados para trabalhar com namorados. Olha só, que bênção. E você foi uma prova, né? Que você era um cara de Deus também, que você queria algo sério. Queria algo melhor para a minha vida. Exatamente. A gente tem até bom falar isso, porque acho que é um sinal que os homens e as mulheres também têm que ter. Eu sempre me via assim, eu falava assim, eu achava que eu fosse casar com um pastor ou com um ministro de louvor, né? Porque eu sempre fui muito envolvida na obra de Deus também. Nunca conseguia me imaginar me casando com uma pessoa que não tivesse aquele amor pela obra de Deus mesmo, né? Acabou que eu casei com um empresário, mas que depois se tornou um pastor, mas que desde o princípio sempre foi envolvido também nas coisas de Deus, na obra de Deus, porque aquilo que a gente ama, né? Às vezes a pessoa, ela fala assim, eu não vou me prender a um jugo desigual, que a Bíblia diz, que é claro, né? Dois deuses diferentes, você vai casar com uma pessoa que serve a outro Deus, ou que tem outras práticas, ou que tem outra paixão. Verdade. Mas às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas tem julgo desigual, ela não tem aquela paixão, e aí fica uma dificuldade, um quer uma coisa, outro quer outra. Graças a Deus que você tomou a melhor decisão. Não, e a grande questão é que o pessoal procura uma metade. Aí a pergunta que a gente faz é, você é a metade de alguém? Você está preparado para ser essa metade para alguém? Então a gente quer cobrar demais da outra pessoa, ter uma postura que a gente às vezes não tem, uma seriedade, um compromisso com Deus. Então a gente prega sempre isso no curso de namorados que a gente ministra lá na Lagoinha, que você tem que ser alguém preparado para abençoar a vida de alguém, não procurar alguém para te abençoar. É verdade. Seja alguém. Isso mesmo. O que vocês têm percebido hoje em dia, assim, dos casais que participam do Ministério de Namorados lá da Lagoinha? Com Richard, né, e Priscila. O que vocês percebem deles? Eles têm as mesmas dúvidas, dificuldades que vocês tinham 15 anos atrás? Ou não? É tudo muito diferente? É tudo muito diferente, né? Primeiro que eles chegam já para o Ministério de Namorados com muitas marcas, né? Com uma história de vida. É lógico que a gente tem casais que viveram uma vida certinha, né? Que tiveram dentro da igreja, que escolheram esperar no Senhor, a pessoa ideal. Mas tem muitas pessoas que chegam com muitas marcas e isso prejudica muito o relacionamento. Isso traz para o relacionamento um peso que no namoro não tem que existir. Então, eu e o Eduardo, a gente sempre aconselha os namorados e eles vêm com brigas, com problemas de relacionamento que a gente fala assim, nem casal casado passa por tantos problemas que vocês estão passando. Mas isso é reflexo de uma vida já que eles têm, de muitas marcas. É verdade. Então, o ciúme, a insegurança, briga mesmo o tempo todo e o namoro não traz alegria. E é aquele namoro que só traz contenda, briga, pesado, é pesado. Né? E a gente fala, gente, primeira coisa, o namoro tem que ser alegria, né? Tem que ser alegre, tem que trazer paz
Porque quando isso não acontece, a gente já tem que repensar. É verdade. A família ela está desestruturada de bastante de tempo para cá, né? Então, isso é reflexo. Os jovens de hoje estão sendo reflexo dessa falta de referência familiar dos pais. Então, eles trazem isso. As crianças, na verdade, já crianças, começam uma vida sexual muito cedo. Crianças, né? Já estou falando. E esses jovens de hoje, eles estão trazendo toda essa bagagem. Vou aproveitar que tem um casal ali que vai cantar também. Vou colocar vocês na conversa de uma vez. Marina e Daniel, obrigada por terem vindo. Frisan. Que nome difícil. Alemão, né, Dani? Total. Você nasceu onde? Boa pergunta. Meu pai estava fazendo estágio em Curitiba. Boa pergunta, você não sabe. Eu tenho um passaporte brasileiro e posso ficar aqui. Por causa que eu nasci em Curitiba, mas eu cresci lá. Que maravilha. Mas eu acho engraçado esse assunto que você está falando. Eu lembro lá na Alemanha, uma líder de louvor, ela veio para mim e ela contou uma história assim, cabulosa. Ela falou assim, eu já tive mais de 200 homens, dormi com mais de 200 homens. O esposo dela estava do lado. Eu falei assim, interessante, né? Tipo assim, líder de louvor, assim, tá, o que isso tem a ver com, né, que a gente vai tocar? E ela falou assim, olha, e hoje, toda vez que eu tenho um relacionamento com meu esposo, eu lembro disso. E eu perguntei a Deus, ela falando, eu perguntei a Deus, para que você me fez passar por isso, na realidade, decisão minha e tal. Aí ele falou assim, é para você falar para outros jovens como isso te marcou mal. Como aquilo ali agora acompanha a sua vida. Não é uma coisa assim, antes rock and roll e depois vou tomar minha vida certa. Como essa memória te acompanha agora para sempre. E ela falou aquilo ali para mim, cara, aquilo ali para mim foi assim, um divisor de águas. Eu falei assim, não quero isso para minha vida, eu quero me resguardar total. Sabe, eu achei impressionante. Talvez uma pessoa teve que passar uma coisa tão terrível, ela tem essa cicatriz, né? Que me marcou demais. Achei muito interessante essa bagagem que as pessoas trazem. Verdade. Né? Graças a Deus, né, Marine, por essa ministra de louvor. Glória a Deus. Porque é uma verdade, né? Aquela curiosidade, principalmente o jovem, às vezes cristão, ele tem essa curiosidade. E alguém experiente pode dizer assim, eu fui por esse caminho e hoje carrego uma marca que você não vai precisar carregar. Então, se protege, se guarda, mas a gente, guardadinho ali, tem a mania não, eu quero correr o perigo, eu quero conhecer algo tão ruim, desnecessário, né, de ser conhecido. É verdade, com certeza, graças a Deus, né? É tão bom a gente escolher, esperar e se casar santo diante de Deus, um com o outro. Isso é maravilhoso. Até namorados, eu tive namorados antes do meu marido. E eu posso encontrar com eles, sou amiga deles, cumprimento com toda a naturalidade, porque a gente teve um respeito, a gente teve um namoro santo, um namoro bacana da igreja, um namoro legal, não era pessoa, né? Mas que a gente tem esse relacionamento. Isso é tão gostoso, principalmente a gente dentro da igreja. Porque isso cria tantos problemas, né? Tantas feridas, a pessoa às vezes tem que sair da igreja, mudar de cidade. Às vezes se desvia por situações como essa. É verdade. Fala, Vanessa. Essa fase, né, de Dia dos Namorados, a gente está vivendo essa data aí. Muitas pessoas ficam pensando assim, nossa, e agora? Eu tô sozinha, a carência bate. Mas a gente sempre fala para as moças, principalmente, né? A gente sempre está falando para as moças que é muito melhor estar sozinha, esperando a vontade do Senhor para sua vida, do que se arriscar para uma coisa que você não sabe onde vai dar, que marca vai gerar na sua vida, né? É verdade. Então, essa data comemorativa, que foi o homem que instituiu, né? Muitas vezes o comércio, né? O comércio. Muitas vezes traz uma pressão muito grande para as moças, para os rapazes. E Cristo quer te liberar dessa pressão, né? Cristo quer te libertar disso, porque a gente não precisa de ter um namorado só para a sociedade falar que você está com alguém no Dia dos Namorados. É verdade. Né? E, infelizmente, muitas moças acabam se casando para não ter um título, né, de solteirona. Ela vai chegando nos 30 e poucos anos. E eu tenho visto tantas moças casando com 40, 45, até 50 anos, se casando bem, esperaram, não tiveram pressa. Então, não tem que ter pressa. Deus tem o tempo dele, Ele sabe de todas as coisas. Né? Esse relacionamento, essa intimidade com Deus, de você ter certeza que Deus cuida, de que Deus não tarda, como diz o ditado, né? Ele não falha e nem tarda. Ele sabe a hora certa para todas as coisas. E a gente estar satisfeito em Deus, né? Minha irmã se casou ano passado e o Eleazar, meu marido, fez o casamento dela lá nos Estados Unidos e eu traduzi. Foi muito engraçado, gente. Primeira vez na minha vida que eu traduzi uma coisa para o inglês. E foi muito lindo. E ele pregou sobre isso. Olha, o casal, você, homem, tem que estar satisfeito em Deus.
encontrar uma mulher que também está satisfeita em Deus. Os dois não vão precisar cobrar do outro, olha, me satisfaça, me preencha, porque eu já sou preenchida por Ele. E se enquanto a pessoa no outro não vem, eu continuo feliz, eu continuo satisfeita, eu continuo fazendo a obra de Deus, né? Vocês se conheceram como? Marina e Daniel. CTMDT, Belo Horizonte, Essa aqui quando me viu quase caiu, assim. Falou em línguas. Ele é o anjo do Senhor na minha vida. Eu fico brincando muito, que na realidade a gente sabe que foi o oposto, né? Quando a gente se conheceu no seminário, foi muito legal, a gente foi fazer o CTMDT 2005, e é aquela coisa, né? Vivi minha vida na Alemanha, cresci lá, sou alemãozão, todo durão. E aí a galera me viu falar assim, loirinho dos olhos azul, né? Vai que, né? Aí as meninas chegaram assim, você quer ficar comigo? Eu falei assim, como assim ficar? Eu não conheço isso, pô, sou garoto de igreja, rapaz, né? De cara! Não, de cara. Mas assim, né? Não vou expor as pessoas, que Deus abençoe. Não, lógico, mas... Aí o que acontece? Peraí, gente! Para tudo! Isso, eu falei assim, não, olha só, vi no seminário, meu pai tá longe, cara, o garoto tá longe, mas olha, tá meio, só de olho. Eu falei assim, não, nada disso. Aí sabe como é que é, o bonitinho virou exibido, né? Não, ele é, né? Aí eu logo desde o início eu falei assim, não, quero mais o seminário mesmo, tal. Só que aí ela me chamou muita atenção. Porque eu via diferença de muitas para com ela, sabe? Ela se separava, fazia o louvorzinho dela, cantava... E ela sempre zoava muito da minha cara. Acabava o louvor Talvez ali pro o joelho. Talvez o sotaque só de leve. Isso aqui pegava meu pé direto, cara. Tanto que quando a gente começou a namorar, a gente tinha que fazer um trato. Olha só, vamos zoar menos. A gente não vai se zoar tanto, porque tava assim. Agora eu faço isso com minha sogra. Na verdade, eu não zoo minha sogra, eu falo a verdade, né? Só que a galera pensa que é piada. Não, gente, mas sogra foi feito pra isso também. Não, mas é brincadeira, aí a sogra, gente, brincadeira. Mas é o seguinte, Marina e carioca, você é alemão, quer dizer, opostos, Exato. né? Opostos, você todo durão e ela toda lá radiada. Isso, assim. Mas aí acabava o louvor, você quietinha na sua, sempre o joelho, Senhor! Faz a obra, meu pai. Faz a obra, meu pai. Trabalha por mim enquanto eu adoro. É verdade. Mas aí, então, foi que chama... Exatamente isso que acontece. Você, moça, quanto mais você está amando a Deus, buscando a Deus e se oferecendo menos, aliás, não se ofereça. Verdade. Se você quer um homem de Deus, um homem sério, como o Eduardo disse, seja essa mulher séria, essa mulher de Deus. Não fique se preocupando em ficar orando e vigiando, né? Não, eu vou falar de mim, chamou muito minha atenção. A gente também estava a gente tá falando de Copa, né? Pré-Copa, aquela coisa toda. A gente foi no prático na Alemanha. E ela foi junto, a gente foi na igreja do meu pai e tudo. Aí eu vi a conduta, o comportamento dela na igreja. Eu falei assim, cara, eu quero casar com uma pessoa assim, linda, bonita, faz tudo, ora, prega, dança, lava a louça. E sério, foi uma coisa que chamou muito minha atenção. Meu pai, na época, ele até falou assim, essa menina aí, essa é pra casar, hein? Então, Obrigado, meu sogro. Tá vendo? Márcia, a verdade é que as mulheres hoje estão preocupadas com os muitos adornos frisados do cabelo, É verdade. mas esquece de cuidar da essência que mantém tudo isso aqui de pé. total. Né? Então, o interessante é justamente pensar que a gente tem que ter uma essência. A nossa essência, como cristãos, não poderia ser outra. Com Que é certeza. ser cheio do Espírito Santo. A gente tem um lema na mocidade hoje que é loucos pelo Espírito Santo. Então, a gente tem incentivado os jovens a buscar essa comunhão com o Espírito Santo, que a santidade vem disso. Santidade não é verdade. falar, não, eu não posso fazer isso nem aquilo. A santidade é o quê? É a proximidade de Deus. Quanto Com mais certeza. perto de Deus, mais longe do pecado. Verdade. É uma E o equação homem- simples. Verdade. E o homem de Deus, ele sabe diferenciar essa mulher que só quer o exterior. Justamente. Né? O homem sério.